Alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Nenhuma objeção. Então, nessa aula, a gente vai começar a coletar o que a gente aprendeu na nossa revisão de álgebra, com o que a gente aprendeu em sinais, para a gente deduzir propriedades de sistemas que são, ao mesmo tempo, lineares e invariantes no tempo, que é uma classe enorme de sistemas, porque quase todo sistema físico que é linear também é invariante no tempo. Então, tem uma classe enorme de sistema físico que cai dentro dessa classificação, por isso que ela é muito importante. E a segunda razão dela ser importante é que ela admite uma análise extremamente poderosa, que é a análise baseada em transformada de Fourier, que é o que nós vamos ver e que é essencialmente o objetivo maior do curso. Então, a coisa mais importante que vocês vão aprender nesse curso é que sistemas que são lineares e invariantes no tempo conservam frequência. O objetivo principal do curso é entender essa frase. O que quer dizer conservar a frequência e por que sistemas que satisfazem esses dois critérios conservam frequência. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender a ferramenta matemática mais importante em física e engenharia. Mesmo sistemas que não são lineares e invariantes no tempo, o formalismo deles é baseado no formalismo que a gente vai ver hoje. Aí você tem que fazer algumas modificações, simplificações, aproximações, mas o início é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, essa afirmação, sistemas lineares invariantes no tempo conservam frequência, é um das noções, talvez seja a mais poderosa noção matemática que vocês vão ver na graduação. Então, o nosso objetivo é entender exatamente o que isso quer dizer e por que isso é verdade. Entenderam? Alguém quer anotar a frase? Sistemas lineares invariantes no tempo conservam frequência. Entender isso, senão minha nota vai ser um desastre. É isso que eu quero que vocês lembrem desse curso daqui 15 anos. Que vocês ainda lembrem disso. Alguma pergunta, pessoal? Não é só linear, tá, Thiago? Tem que ser linear e invariante no tempo. Tem que satisfazer essas duas condições. Então, na aula passada, a gente viu alguns exemplos de propriedades de sistemas, e na aula de hoje a gente vai focar a atenção em sistemas que satisfazem essas duas condições, linearidade e invariância no tempo. E aí a gente chama esse tipo de sistema de LTI, que é do inglês Linear and Time Invariant. Tá? Então, isso aqui é uma sigla da língua inglesa. Em português ficaria LIT. Mas eu estou muito acostumado com LTI. Eu ia ter que fazer um exercício cerebral muito grande para transformar isso para LT. Então nós vamos com a sigla em inglês mesmo, tá? Tudo bem? Então LTI quer dizer linear e invariante no tempo. Então, a partir de agora, nós vamos supor que o sistema satisfaz essas duas condições. Nós vamos primeiro focar nossa atenção nas consequências da linearidade. E depois também da invariância temporal. Mas eu vou explicitando aonde cada propriedade desempenha um papel à medida que a gente for desenvolvendo a teoria. Mas lembrem, eu não estou afirmando que todo o sistema é LTI. Eu estou dizendo que se o sistema for LTI, as coisas dessa aula são verdade. São verdade, ok? Não pensem que todo sistema é LTI.
Tudo bem? Ok, pessoal? Sim. Tá, então, se a gente tem um sistema que é linear, todo sistema tem como representação matemática um operador. Se a gente sabe que o sistema é linear, qual objeto matemático vai representar o operador no espaço euclidiano? Repete a pergunta, professor. Então, a gente sabe que todo e qualquer sistema é representado matematicamente por um operador, correto? Sim. No espaço euclidiano, quando o sistema é linear, qual objeto matemático representa o operador? O Luiz já respondeu, uma matriz. Então, se eu estiver no espaço euclidiano, eu falar, o operador é representado por essa matriz, imediatamente eu já sei que esse operador necessariamente é linear. Se ele não fosse linear, ele não poderia ter uma representação matricial. Correto? Vocês lembram que a gente extraiu os coeficientes da matriz supondo linearidade lá no começo do curso? Ok. Durante todo esse curso, eu tenho repetido várias vezes que sinais e sistemas são um curso de álgebra. Ele poderia chamar álgebra 2, porque é só álgebra no espaço euclidiano. Perdão, no espaço de Hilbert, no espaço de funções. Então, o que a gente viu que era vetores no espaço euclidiano, viraram sinais no espaço de Hilbert. E o que é o operador no espaço euclidiano continua sendo operador no espaço de Hilbert. Então, no espaço euclidiano, o operador de um sistema linear é uma matriz. No espaço de Hilbert, o operador de um sistema linear e invariante no tempo vai ser uma equação diferencial que não pode depender explicitamente do tempo, porque senão não seria invariante no tempo e tem que ser uma EDO linear. Então, um sistema LTI, a representação dele vai ser algo do tipo coeficientes vezes derivadas temporais. Aqui eu estou colocando como exemplo uma equação de segunda ordem. Tá? Pode ter mais ordens, mas tudo que eu for ensinar basta até a primeira ordem. Depois põe até a segunda só para generalizar. Tiago, você está perguntando por que pegar a derivada ao invés de uma integral? Não, por que você está definindo o operador com derivadas? Vamos voltar. O que é um sistema? Ele é algo que modifica um sinal, não é? Isso. Matematicamente, o sistema é representado por uma função, correto? Certo? Qual objeto matemático transforma uma função em outra função? Não é uma equação, uma equação diferencial? Então, é um, né? Um deles. Tá, vamos pensar. Me dá um exemplo de alguma coisa que transforme um sinal em outro que não seja uma EDO. Aí eu não sei, professor. Porque é tudo EDO. Você pode falar assim, e esse sistema aqui? Não, isso aqui não é EDO, correto? Certo. Mas Não é também não é linear. linear. Não vale. E esse aqui? Esse aqui é um EDO. A e B são 0, C é 1. Só é uma EDO meio tonta. Entendeu? Se você quiser integral, tudo bem.
Integral seria EDO de ordem negativa, mas essa você pode transformar no EDO. Mas não perde nem cheira. E por que é derivada e não integral? Derivada integral é a mesma coisa. Se você tiver um sistema que é um integrador, você pode representar ele como uma derivada também. A integral já está aqui dentro, quando eu pego todas as ordens. Entendi. Você está basicamente generalizando como se fosse, assim, fazer um paralelo. Como se fosse um polinômio, aí que tem os coeficientes e que vai de x elevado a n, x elevado a n menos 1, tipo isso. Mas se você tiver explicitamente uma integral, vamos supor que você tem um sinal que é representado assim, y é igual a integral de x. Vamos supor que você tem um sistema que é representado assim. Esse sistema pode ser representado em termos de uma derivada também. Entendeu? Entendi. Então, se eu tomar só a derivada, eu já estou explicando toda a teoria. Você só trocou o que é entrada e saída. Aqui a entrada é x, a saída é y. Okay? Aqui você trocou o papel. X também é entrada, y é a saída, mas você inverteu o que entra dentro do argumento. Mas matematicamente é a mesma coisa. Eu mexo com outro operador também? É a mesma coisa, você trocar aqui entre o argumento ou falar que você está pegando o operador inverso. Ok. E esse aspecto, ele vai ficar relevante a hora que eu discutir o significado algébrico do objeto matemático que vai representar o sistema, que vai ser a resposta em frequência. Aí, dependendo se ele é o sistema direto, ele é uma coisa, se ele é o sistema inverso, ele é o inverso da coisa. Mas não tem diferença pela constante que sai da integral? Geralmente o sistema não sabe da constante, porque a constante tem a ver com a condição inicial do sinal. A representação do sistema não entra isso, entendeu? Tanto que aqui seria algo de menos infinita a tal. É bem definido. Não tem ambiguidade. Entendeu? Tá certo. Então, de maneira geral, um sistema LTI ele vai ter representação como um EDO. De várias ordens, eu estou pegando até a ordem 2, porque eu não preciso de mais para ensinar o que eu quero ensinar. Vocês vão ver que é trivial. Entendeu a ideia? Sim. Tá, então a pergunta que eu faço é a seguinte. Se um sistema no espaço euclidiano, se um sistema linear no espaço euclidiano é representado por uma matriz, e se o espaço de Hilbert e o espaço euclidiano é a mesma coisa, só que um é discreto e o outro é contínuo, quer dizer que uma EDO é uma matriz? Vocês entenderam a motivação da pergunta? Não é só fazer os autovetores e os autovalores e a gente consegue transformar ele numa matriz? Tipo, meio que transformar isso? Autovetor, autovalor vem depois. A pergunta original não pode fazer referência a autovetor, autovalor, porque se você está falando de autovetor e autovalor, você já está falando que ele é uma matriz. Tipo assim, não é uma matriz, porque se fosse uma matriz, seria uma matriz. Mas tem como transformar uma representação disso em forma de matriz. Mas isso que você falou está correto, Giovana. O que não está correto é invocar o vetor autovalor nesse momento. Entendi. Porque se você invocou o vetor autovalor, você já está falando que ele é uma matriz. Entendeu? Porque autovetor e autovalor são objetos de matrizes. Correto? Sim. Entendi. Mas eu não entendi a resposta da pergunta primeira que você fez. Qual a pergunta? Aqui eu respondi errado. Se a EDO é uma matriz? Essa pergunta, Giovana? Isso. Pois é, tem que ser uma matriz, não tem?
Porque se não é a mesma coisa, o espaço euclidiano, o espaço de Hilbert, mas um contínuo e outro discreto, a gente não viu que é a mesma coisa? Sim. Então, se o operador, num caso, é uma matriz, no outro também tem que ser uma matriz. Mas como o Thiago falou que tem que ser uma matriz infinita. Por quê? Porque se eu tenho um contínuo, eu tenho infinitos termos. Então, vamos ver exatamente o que a gente quer dizer com isso. Vamos usar como exemplo uma derivada de primeira ordem, para ficar claro. Então, vamos supor que o meu operador seja o operador diferencial, PDT. Tá? Só isso. Como que eu posso enxergar que isso aqui é uma matriz? Então, vamos lembrar no espaço euclidiano. Eu não tenho as representações de coordenadas aqui, tipo o x, o y. Isso aqui seria a saída. Isso aqui seria a entrada. Perdão, o sistema. E essa aqui seria a entrada. Vou pôr aqui Vx, Vy. Correto? Correto? Sim. Então, isso aqui, esse objeto é uma... Para eu ver se esse objeto é uma matriz no espaço contínuo, eu tenho que lembrar o que são esses termos no espaço contínuo. Então, vamos supor que o meu sinal de entrada, vamos supor que eu quero estudar uma relação assim. W de t é igual a t de g de t. Eu não vou usar yx aqui, porque eu tenho yx aqui, vai confundir. Então, nesse caso, para esse operador, w de t é igual a dg dt. O que isso aqui quer dizer? Em termos de coordenadas. Cada w, em cada instante de tempo, é uma coordenada. Concordam? Lembram? Se eu tenho um gráfico aqui de w de t e de g de t, vamos pegar g de t, vamos supor que esse seja g de t. Isso é uma coordenada, isso é uma coordenada, isso é uma coordenada, e o t é o índice da coordenada. Estão lembrando? Então, para a gente poder visualizar que isso aqui realmente, que esse objeto realmente é uma matriz, vamos discretizar o g de t para a gente poder ter uma representação dessa forma. Se eu fizesse o g de t discreto, com passos de ΔT, eu não teria, por exemplo, g de 0 aqui, aí eu teria g de menos T1, g de menos T2, e aqui g de T1, g de T2, e por aí vai, né? Aonde aqui o meu Tn é só o meu passo, ΔT, vezes N. Entenderam o que eu representei? Discretizei o sinal para poder enxergar o que está acontecendo. Igual a tática de discretizar a integral com a soma de Riemann para a gente entender o significado dela. Entenderam, pessoal? Essa seria a entrada. Aí vamos escrever aqui a saída. W0, W de menos T1, W de menos T2, W T1, W T2, e por aí vai. Correto? Tá claro o que eu fiz, pessoal? Então, esse número desempenha o papel do Vx, esse do Vy e por aí vai.
como é que eu posso conectar eles em termos de uma matriz? Bom, eu não estou discretizando, então eu tenho que discretizar a derivada, né? Então, o que vai ser o W de Tn nessa versão discreta? Ele não vai ser o G de Tn mais 1 menos G de Tn dividido pelo ΔT? Isso aqui não é a derivada calculada numericamente? No limite que ΔT vai para zero, esses dois termos vão ficar infinitesimalmente próximos. Lembra que o Tn mais 1 é só o Tn mais ΔT. Tá óbvio essa relação para todo mundo ou se alguém não entendeu de onde que ela veio? Isso. Vamos pôr aproximado para a gente lembrar aqui. Pessoal, tá claro para todo mundo essa relação? Então, como é que fica essa relação? Como é que eu linko esses dois lados? Vamos pensar, cadê o W0 aqui? O W0 ele é o G0 menos G de T menos 1, dividido por um fator. Então, na linha que representa o zero, eu coloco o 1 aqui para pegar o G0, coloco o menos 1 aqui do lado para pegar o G de T menos 1 e coloco o 0 em tudo quanto é outro lugar. Aí, aqui para frente, o G de T1, eu vou pôr o 1 para pegar o G de T1, o menos 1 para pegar o G de 0, e tudo aqui vai virar 0. Então, isso aqui virou uma matriz. Uma matriz com um monte de 1 e menos 1. E é claro que eu tenho que dividir ela por 1 sobre ΔT. Então, realmente, o operador diferencial ele é uma matriz. Só que a gente não pode representar ele como uma matriz, a não ser que você discretize ele. Mas fica fácil vocês imaginarem que, à medida que ΔT vai indo para zero, essa matriz vai tendo mais e mais elementos, mais e mais elementos, mais e mais elementos. Eles vão ficando cada vez mais próximos um do outro e você tem, então, a representação contínua, que é W igual a dg dt. Então, você pode e deve entender essa relação como um comando. Pegue o seu G de T, subtrai ele com um G de T pequenininho para trás, divide pelo passo. Exatamente isso que você faz em cálculo numérico, não é? Você não representa um operador derivada por uma matriz em cálculo numérico? Por essa matriz, inclusive? Professor, perdão te interromper. Eu vou passar o formulário aqui que eu mandei no grupo, só para o pessoal que vir ficar registrado aqui, tá bom? Da relação das datas. Tá. Peraí, deixa eu... Tinha uma pergunta da Letícia aqui para trás, né? Que eu não respondi. Cadê, Letícia, sua pergunta? Rotacional seria um operador? Sim, o rotacional transforma um vetor... Na verdade, o rotacional transforma um vetor num pseudo-vetor, Letícia. Então, ele não é um operador. Mas eu não quero te explicar o que é um pseudo-vetor. Se o pseudo-vetor fosse um vetor, ele seria um operador, tá? O Thiago está perguntando, eu não posso representar um operador contínuo por uma matriz. Você só está fazendo uma comparação. Perfeito, Thiago. Eu posso representar uma função por um vetor coluna? Posso, Thiago.
Só se eu discretizar, não é? Isso. Então, se eu não quero Aí discretizar, o que seria eu um- faço? Eu escrevo isso aqui. Esse objeto encapsula esse super vetorzão, correto? Certo. Do mesmo jeito, esse objeto, pequenininho, bonitinho, encapsula um negócio que, se você for escrever explicitamente, seria infinito. Beleza, perfeito. Entendeu? Do mesmo jeito que eu não represento essas coordenadas explicitamente, se eu deixo elas implícitas, eu te conto, isso aqui é um comando. Quantas informações estão aqui dentro desse negócio piquitico? Infinitas informações. Você põe um T aqui, sai outro G, sai um valor. Você põe um T, sai outro valor. Então isso aqui é um comando. Me conte T que te conto G. Aqui também é um comando que representa isso aqui nesse limite que o negócio já é infinito para ΔT finito. Para ΔT infinitesimal, o trem ainda mais infinito ainda. Entendi. Entendeu? Pessoal, ficou claro que realmente uma equação diferencial é uma matriz? Se você tem uma derivada de segunda ordem, você vai pegar os vizinhos anteriores. Então, você vai preencher de 1 aqui. Terceira ordem vai ter mais uns. Aí você tem uma EDO, você vai somar o A vezes a matriz da segunda ordem, o B vezes a matriz, vai somar tudo, vai dar uma supermatriz. Vocês já fizeram isso em cálculo numérico? O quê? Representar uma equação diferencial em termos de um operado de uma matriz. Já. Vocês nunca me dão uma resposta uniforme. Você falou já no momento que o Rafael escreveu não. Seria aquele y igual a x igual a b, não é isso? Sendo A uma matriz, x um vetor coluna e b um vetor coluna também. Isso representa a Uma, operação derivada? não, a derivada não. Eu estava falando mais de um sistema de equações de EDO. Não, mas eu estou perguntando especificamente da representação de uma EDO computacionalmente. Vocês não montaram o operador que faz a derivada? Como esse? Faz a derivada, não. Tá, mas vocês enxergaram que se vocês tiverem que montar o operador, ele vai ter essa cara? Então, quando você faz cálculo numérico, essencialmente você está fazendo uma aproximação. Você está passando o espaço de Hilbert e forçando o espaço euclidiano. Você está pegando o vetor no espaço euclidiano, que é uma representação do seu vetor no espaço de Hilbert. Entenderam o que essencialmente é o cálculo numérico? Quanto mais pontos você tiver, melhor, Thiago. Ficou claro, pessoal? Então, uma EDO é uma matriz. Por que uma EDO é algo difícil de resolver? Por que uma EDO é algo complicado de resolver? Vocês lembram lá no começo do curso? Era o, né? Tinha o X, o Y. Aí eu tinha uma matriz Vx, Vy. E eu tenho AXX. Nossa, ficou apertado aqui. AXY, AYX, AYY. Com Vx, Vy. Vocês lembram quando a gente começou a revisão de álgebra? Que a gente falou. Você tem uma relação dessa forma. Aí vamos supor que eu te dou
esse termo e te peço esse. E aí a gente viu que é uma coisa chata de resolver, porque este termo aqui depende dos dois, por causa dos termos cruzados, certo? E esse termo depende dos dois. Se a matriz fosse diagonal, seria trivial. Um era só o outro dividido por um número, correto? Que seria o elemento da matriz. Estão lembrando dessa conversa? Qual é o análogo disso no espaço euclidiano, do espaço de Hilbert? É exatamente a EDO. Eu escrevi aqui W de T igual a dx dt mais B. Não vou pôr X, não. Vou pôr G. dg dt mais CG. Então, essa aqui é a EDO. O W faz o papel do U e o V faz o papel de G. Se eu te dou uma operação desse jeito, se eu te conto quem é o G e te peço o W, não é tão difícil. É só se derivar o G várias vezes, derivar uma vez, multiplicar por B e compor isso aqui. Não é complicado de resolver. É igual eu te der Vx, Vy e te pedir isso aqui. Não é tão complicado. Mas se eu te der esse vetor e te pedir esse, já é mais enjoado. Da mesma razão, se eu te peço isso aqui, se eu te dou o W e te dou o G, você tem que resolver DO. Resolver DO geralmente é achar o G e não achar o W. E pior, se eu troco o W, você tem que resolver uma outra DO toda vez que eu troco o W. A gente vai ver que isso aqui vai ser a entrada do sistema e o G vai ser a saída. Então a gente precisa de um método de solução que seja fácil, geral e informativo. Concordam? Concordam, pessoal? Imagina que isso aqui é a representação de um circuito. E aí, WT é a entrada do circuito. Aí eu te dou um W, você resolve essa DO, achou o G, achou a saída do circuito. Aí eu mudo o W, você tem que resolver outra DO. O A, o B e o C são a mesma coisa, mas o W mudou, então é outra DO. Aí você repetiu o problema. Resolver DO já é difícil. Resolver ela para cada W, aí é um inferno. Então nós precisamos de um método que seja geral e poderoso. A gente já tem esse método. Em primeiro lugar, por que essa relação é difícil? Não é por causa dos termos cruzados? Por que é difícil resolver uma EDO? Por causa dos termos cruzados. A derivada mistura as coordenadas. Por exemplo, a derivada de primeira ordem mistura o t de n com t de n menos 1. O w de t de n aqui, ele não depende só do g de t de n. Ele depende do g de t de n e do g de t de n mais 1. Então, a derivada misturou coordenada, igual os elementos fora da diagonal misturaram coordenadas. Por isso que o EDO é complicado de resolver. Estão me acompanhando? Então, qual método a gente usou para obter uma matriz diagonal e facilitar a nossa vida? O método de achar autovalores e autovetores? Se eu tenho o espectro de autovetores e de autovalores, eu represento isso aqui na base de autovetores. A matriz é diagonalizada, a relação fica trivial, e aí depois é só eu voltar para a base original, a base cartesiana, certo?
Correto, pessoal? Não foi isso que a gente fez? A gente não resolve isso trocando para uma base legal, que é a base de autovetores. Isso me resolve também o problema da mudança da entrada, porque toda a informação do sistema vai ficar dentro da matriz. Então, se você troca a entrada, é só você trocar os coeficientes. Então, seguindo a mesma ideia. Pois é, então, seguindo a mesma ideia, a gente precisa achar quem são os autovetores do quê? Quem é que tem autovetores? Eu tenho que achar autovetores do quê? Do operador. Então, por exemplo, aqui o operador é A dt mais B dt mais C, certo? É o operador que tem um autovetor. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é, essa matriz, quais são os autovetores dela? E quais são os autovalores? Porque se eu passar para a base de autovetores, eu tenho uma representação trivial, onde não mistura coordenada. Correto? Então a ideia é de diagonalizar o operador. É a mesma ideia, diagonalizar o operador. E para isso a gente precisa saber quem são os autovetores. Concorda? Então agora pensa. Na prova, eu dei um exemplo de uma matriz 2 por 2 e pedi para vocês... Não, essa foi a prova do ano passado. A de vocês eu dei os autovalores, os autovetores e pedi a matriz, né? Mas vocês lembram que achar o autovetor e o autovalor de uma matriz 2 por 2 já é enjoado? 3 por 3 demora um tempão, 4 por 4 você precisa de um computador? Lembram disso, gente? Quanto mais você aumenta a ordem da matriz, mais complicado fica de achar os autovetores e autovalores. Qual é a ordem dessa matriz? É infinito por infinito, né? Pois é, o espaço euclidiano, ele tem, o espaço de Hilbert, ele tem essa coisa engraçada. O trem é infinito e exatamente por isso, achar o autovetor dele é muito fácil. Inclusive, só tem uma classe de funções que é autovetor para todos os operadores. Lembra, o espaço de Hilbert, no espaço euclidiano, perdão, você muda a matriz, você não muda os autovetores? Aqui não. Aqui você muda a matriz, você só muda os autovalores. Os autovetores são os mesmos. Vou mostrar para vocês por quê. O que é um autovetor? Não é uma função que eu ponho aqui e sai algo proporcional a ela? Um autovetor não é... Como que eu defino quem que vai ser um autovetor? O autovetor tem que ser uma função, vamos chamar ela de φ. Se φ é um autovetor de t, necessariamente φ é uma função do tempo, necessariamente quando eu operar t em cima de φ, vai sair algo, vai sair algo proporcional a φ. Por definição, é isso que é um operador. É um autovetor, correto? Concordam? Concordam? Então a minha pergunta é, qual função eu coloco aqui dentro? Ou seja, qual função eu multiplico por C, eu derivo e derivo duas vezes, sai proporcional a ela mesmo? Aqui você só não tem derivadas? Então é só você achar
qual função você deriva sai proporcional à mesma, é a função exponencial. Então, qualquer função do tipo e elevado a alfa t é um autovetor. Entenderam? Só que eu não quero só achar autovetores. O que eu preciso para que isso seja útil? Eu preciso do quê? Os autovalores é fácil de achar. É só jogar na expressão que sai. Mas se eu achei um autovetor, eu não resolvi a história. Eu preciso de um conjunto mínimo de autovetores para isso ser útil, não é? Eu preciso do quê? Perfeito, eu preciso de uma base de autovetores. Nós conhecemos alguma base que seja dessa forma? Qual base é dessa forma? A base da função exponenciais. É a base que define a transformada de Fourier. É a base do tipo e elevado a i 2π ft. Então, essa base, ela satisfaz os dois critérios que a gente precisa. Um, ela é uma base. Dois, todos os vetores dessa base são autovetores do operador. Não precisa invocar isso aqui, Eduardo. Não precisa invocar a matriz hermitiana aqui. Essa matriz não precisa ser hermitiana para isso aqui ser um autovetor. Ela só precisa ser hermitiana para que o espectro de autovalores seja reais, mas a gente não está preocupado com isso. Se fosse um curso de mecânica quântica, a gente estaria altamente preocupado com isso. Isso, porque a gente está no espaço de Hilbert. Então, vocês entenderam, gente, que a nossa classe de funções e elevado a 2πft satisfaz o que a gente quer? Como é que eu acho o alto valor? Uai, substitui aqui. Vamos fazer esse experimento. Eu vou pegar aqui t de e elevado a 2πft. Vai ser a vezes a derivada segunda de elevado a 2πft. A derivada segunda vai cair 2πf duas vezes. Vai ficar menos 2πf ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar menos 2πf ao quadrado vezes a mais i 2πf b mais c, tudo isso aqui vezes e elevado a 2πft. Então, para um f fixo, você fixou o vetor, certo? Você fixa o vetor fixando f, correto? Correto, pessoal? Se eu fixei f, eu fixei o alto valor. Tudo o que está dentro do colchetes aqui é o alto valor. É um número. Eu só tenho um alto valor para cada autovetor. Fixei f, fixei o alto valor. Mas quantos altos valores eu tenho? Isso, você multiplica. Aqui é o comando colocar o φ aqui, você colocou aqui, aqui e aqui. Tá, Eduardo? Ok? Senão você perde a linearidade. Você não pode ter um termo sozinho. Então, para um vetor, quantos autovalores eu tenho? Para um vetor. Para um autovetor. Para um autovetor. Eu tenho um autovalor. Um só. Fixou o f? Você não acha um número aqui?
Então, cada f me dá um alto valor diferente. É o alto valor para a função elevada a 2πft com aquele f especificado. Só que, como cada f me dá um alto valor diferente, eu digo que eu tenho um espectro de altos valores. Você pode tratar os altos valores, lambda, como função de f. Então, o que está dentro do cochetes aqui é o seu lambda de f. Você tem infinitos altos valores, você tem um contínuo de altos valores. Então, você tem uma função de altos valores, lambda de f. Isso não é um sinal. Isso não é um sinal. Nem são coordenadas. Isso aqui é informação do sistema. Não tem a ver com o sinal. Toda informação do sistema está aqui. Vocês lembram no espaço euclidiano que se eu sei quem são os autovetores e eu sei quem são os autovalores, eu sei quem é um operador linear? Inclusive caiu na primeira prova, para você achar o operador linear dessas duas informações. Já vou repetir, Stefan, mas presta atenção que eu estou falando agora primeiro. Lembra no espaço euclidiano que se você sabe quem são os autovetores do operador, e se você sabe quem são os autovalores, você sabe quem é o operador? Lembra, gente? O operador A, por exemplo, a gente representava ele assim, lambda n, a n, caiu na primeira prova. Se eu sei quem são os autovetores, sei quem são os autovalores, o operador está completamente definido. Estão lembrando? Aqui, esses autovetores, isso aqui não tem fidelidade, não. Ele é autovetor para qualquer operador LTI. Qualquer operador LTI vai ter esse conjunto de autovetores. Então, se eu te contei que isso aqui são autovetores, eu só te contei que é o operador LTI, mas eu não te contei qual é o operador LTI. Professor, Oi. mas ele é vários autovetores só quando eu vario o f? Se eu variei o f, eu troquei o autovetor, certo? Isso. Tá, entendi. Então, se você deixar f constante e só o t variando, eu tenho só um autovetor e um autovalor. Lembra que nós estamos na base euclidiana, na base cartesiana. T te dá a coordenada. O f muda quem é o autovetor. Correto? Ok. Então, você trocou o f, você trocou o autovetor. Ok? Certo. Você quer trocar a coordenada de um autovetor, você troca o t. Ok? Certo, certo. Então, para cada autovetor, eu tenho um autovalor. A base de autovetores é a base para qualquer operador LTI. Então, se eu te contar quem é a base, eu não te contei quem é o operador, só contei que ele é LTI. Então, quem é que define qual é o operador LTI? São os seus autovalores. Se eu te der quem são os autovalores do operador LTI, eu te contei qual é o operador LTI. Olha só, a informação quem é A, B e C está dentro do lambda. E o A, B e C determinava o operador, correto? Estão entendendo, gente? Então, Stefano, você perguntou o que é o lambda. O lambda é o espectro de autovalores. O que é o f aqui? Ele te conta para qual autovetor você tem esse autovalor. Qual é o autovalor para o vetor e elevado a 2π 5t? É o lambda de 5. 5, 5. Aqui é só C. Tá claro, gente?
Então, lambda não tem nada a ver com sinal. Lambda carrega informação do sistema. Eu não sei qual é o sinal. Eu só sei quem é o sistema. Quando eu tenho lambda. Estão comigo? Então, professor, naquela comparação de matriz, a matriz do operador conteria os autovalores, então, na diagonal. Você está falando como é que eu agora tenho a minha representação no espaço de Hilbert em termos dessa base. É isso que você está perguntando, Isso, né? exatamente. Então, antes de eu te responder, eu preciso saber se tudo que eu falei até agora fechou. Ou se algum aluno ainda está com alguma dificuldade. Lambda não fica em função de t. Lambda carrega a informação de t. Matematicamente, lambda é função de f. Qual exatamente a função carrega a informação do t? Por exemplo, neste exemplo, esse aqui é o meu t. Você define quem é A, quem é B, quem é C, você definiu o t, correto? Correto, Stefano? Qual é o espectro de autovalores deste operador? É isso aqui. Aqui o A, aqui o B, aqui o C. Se eu te contei essa função, se eu te contei quem é essa função, quem é o lambda de f, você já sabe tudo que você precisa saber sobre o seu operador. Toda a informação do operador está aqui dentro. Então, você pode me contar quem é o meu operador de dois jeitos diferentes. Você pode me contar quem é o operador na base canônica. Você me contou isso aqui. Você me deu aquela matriz lambança. Ou você pode me contar quem é o operador na base de autovetores. Aí você está me contando aqui. Você me deu uma matriz diagonal, como eu vou mostrar agora. Ou seja, os autovetores não tem nada a ver com o operador. Só com o fato dele ser LTI. Tá. E no Porque caso... se não fosse LTI, aí isso não são mais autovetores, entendeu? Mas aí Ah, tá. E como é que eu sei que é operador LTI? Geralmente você bate o olho e sabe. É um circuito elétrico? É LTI. É eletrônico? Não é mais. É um sistema massa-mola linear? É LTI. É não linear? Não é mais. Mas ele não sendo LTI, eu não posso diagonalizar o operador? Às vezes até pode, mas as funções exponenciais não são mais autovetores. Ah, tá, entendi. Entendeu? As funções exponenciais só são autovetores se ele for LTI. Aí tem que Imagina, achar outra base? se eu colocar T aqui, ele ainda é linear, mas agora eu matei a invariância. Aí tem que achar outra base? Você tem que achar outra base. Provavelmente ela nem vai existir, entendeu? Uhum. Entendeu? Se eu colocar um T aqui, matou a E elevado a 2 PFT, não é mais um autovetor? Você enxergou isso? Sim, do exemplo que você deu na aula passada. É, porque você vai ter T vezes elevado a 2 PFT. Isso não é proporcional elevado a 2 PFT. Você tem um T multiplicando. Você não pode ter nada que depende do tempo multiplicando a função. Senão você tem outra função. Aqui nada depende do tempo, só depende de f.
Perfeito, Letícia, porque o lambda não depende do tempo, por isso que ele é LTI. Aqui o lambda ia ter um t, ele é dependente do tempo. Aí não é, aí é outra função, não é mais autovetor. Você misturou as coordenadas. Entenderam, pessoal? Então vamos ver como é que vai ficar essa representação matricial nessa nova base. Eu não estou seguindo certinho as notas de aula, tá? Eu estou dando uns pulados, depois eu volto. Eu gosto meio de dar aula de acordo com as perguntas que vocês fazem. Então eu não estou dando, por exemplo, a representação em espaço de Hilbert, que está nas notas de aula, está antes do que eu vou falar agora. Mas eu vou preenchendo ao longo dos dias, ok? Então o Thiago perguntou como é que fica essa representação no espaço de Hilbert. Então vamos voltar. Thiago, eu vou responder de novo, supondo uma relação trivial, para ficar mais fácil de enxergar, aí depois eu generalizo. Então vamos supor que eu tenho de novo a relação WT igual a D, DG, DT. E a gente viu como é que fica essa representação matricial, né? Obviamente não é uma matriz diagonal. Todo mundo confortável com essa afirmação? Então vamos lembrar. O que eu preciso para transformar? Essa minha representação, agora eu vou pôr só dois termos, tá? Para sobrar espaço aqui na lousa. Que eu tenho W0, W menos T1, WT1 aqui. E aí vai, né? Isso aqui é igual a 1 sobre delta T. Aí tem uma mega matriz aqui. Eu estou pondo três termos. Eu estou pondo aqui só três termos para sobrar espaço, tá? Então, isso aqui claramente não é uma matriz diagonal. Tem os termos cruzados. Aí eu quero fazer a passagem para base, para nova base. Então vamos lembrar lá no espaço de euclidiano. O que eu tinha? Eu tinha o meu, eu nunca lembro se eu ponho V ou o que, eu tinha Vx, Vy. Vx, Vy é igual a matriz vezes o x, o y. Aí o que virava no espaço euclidiano? Essas coordenadas aqui passavam a ser as coordenadas na base cartesiana. Perdão, na base de autovetores, certo? Que eu usava letra maiúscula. Tá lembrando todo mundo? Não, Letícia, não tem nada dessa complicação, não. Estão lembrando? Vamos lembrar o espaço euclidiano. Isso aqui não virava simplesmente coordenada com letra maiúscula, que eram as coordenadas do mesmo vetor na nova base, certo? Então, quais são as coordenadas de WT na nossa nova base? Ela, eu vou chamar de W grande, ela é indexada por o quê? Quem indexa ela agora? O F, perfeito. Então aqui eu vou ter o meu W0, aqui eu vou ter o meu W de menos F1, aqui eu vou ter o meu W de mais F1. Não, menos F1 não. Vou pôr F menos 1 para manter a mesma. F menos 1, F1.
E aqui eu vou ter o meu G maiúsculo, F menos 1. Não é isso? Professor, eu não entendi a diferença de fazer menos f de 1 e f de menos 1. É só porque quando eu ponho F menos 1, eu estou denotando a posição do vetor e não o valor de F. Mas dá no mesmo. Tá. É só para ficar... Entendi. Na verdade, aqui está errado, né? Aqui deveria ser T de menos 1. Aí, qual é o valor de T menos 1? De T de menos 1? É menos delta T, entendeu? Qual é o valor de T de menos 2? É menos 2 delta T, entendeu? Porque se eu colocar menos T de 1, eu estou tratando o T de 1 como se fosse o passo, entendeu? Ah, sim, entendi. E aqui eu não quero que ele seja o passo é delta T. Aí aqui vem o quê? No espaço euclidiano. Tem os autovalores, né? Isso. A gente está chamando isso de lambda, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que eu tenha aqui lambda 0, lambda de f menos 1, lambda de f menos 1, 0, lambda de 0, 0, lambda de f1. Então, eu espero uma matriz diagonal. Agora, o w de 0 depende só do g de 0, através desse lambda. Esse w depende só desse g através desse lambda. E esse w depende só desse g através desse lambda. Não é isso que a gente espera? Que aconteça? Tá. Quem são esses coeficientes? Esses w's de f e g de f? São as coordenadas do w, t e g de t na base de autovetores, correto? Então, eles são... Como que eu obtenho? Se eu sei w de t, como é que eu obtenho o w de f? É transformada de Fourier? É a transformada de Fourier, não é, gente? Fizeram até a prova, faz a transformada. Então, eu vou aplicar a transformada de Fourier dos dois lados aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter w de f. Se g de f é a transformada de Fourier de g de t, a transformada de Fourier de dg dt vai ser o quê? I2πf, correto? Vezes g de f, é a propriedade da derivada. Correto? Qual é a propriedade da derivada da transformada de Fourier? Se g de f é a transformada de g de t, a transformada de dg dt não é I2πf g de f? A propriedade da derivada. Então, essa relação aqui, no domínio de Fourier, vira essa relação, correto? Certo. Correto, pessoal? Isso aqui é a representação dessa matriz, do mesmo jeito que essa é a representação dessa. Os F's não são cruzados. O W de F0 aqui depende só do G de F0 e do alto valor. O operador DDT tem como alto valor I2πf. Como você pode checar você mesmo. Então, essa representação
é nada mais, nada menos do que a forma contínua dessa representação, onde I2πf é o seu lambda de f. Quem é lambda de 0? I2π vezes 0. Quem é lambda de f menos 1? Bom, depende do passo de frequências. O passo de frequência for ΔF, vai ser I2π menos ΔF. Professor, Oi. isso quer dizer que diagonalizar um operador quer dizer que eu estou tirando a transformada de Fourier Do do operador sinal? LTI. É equivalente isso? Se você tem um operador LTI e aplica a transformada de Fourier dos dois lados, você está diagonalizando ele. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Entendi. Certo. Como que a diagonalização é manifesta? Não tem mistura de coordenada. A coordenada da... Escolhe um F. Escolhe uma coordenada. Escolhe um F. 3, pode ser? W de 3 não depende só do G de 3? Ele depende do G de 4? Ou de um G vizinho? Não, né? Entendeu? Isso funciona para qualquer ordem, Letícia. Você só vai mudar quem é o lambda de F. Você vai ter outras ordens de F aqui, F ao quadrado e tudo. Mas não tem misturas de F. A matriz está diagonalizada. O G maiúsculo de F é a coordenada, né? São as coordenadas de G de T na base de autovetores. Certo. Então, agora você trocou o F, você trocou a coordenada. Antes você trocava o T para trocar a coordenada, correto? Sim. Agora você troca o F para trocar a coordenada, porque você mudou de base. Stefano, a sua pergunta é linearidade porque o F pode ficar quadrado? O F quadrado não quer dizer que o operador deixou de ser linear, só quer dizer que ele tem derivadas de mais alta ordem, mas ele continua linear. Se você tem uma representação no domínio de Fourier dessa forma, ele já é linear. Se ele não fosse linear, não seria dessa forma a representação. Dessa forma eu digo, W de F dependendo de alguma coisa vezes G de F. Professor, mas Oi. eu posso falar que G maiúsculo de F são as coordenadas dos autovetores? Não. Não. G de F são as coordenadas de G de T na base de autovetores. Pensa na transformada de Fourier inversa. Sim. Então, G de F carrega informação do sinal. W de F carrega informação do sinal. Aqui tem a informação do sistema. Isso aqui a gente vai chamar de resposta em frequência do sistema. Que, como você já deve ter percebido, é nada mais, nada menos que o espectro de altos valores. Dependendo, pode ser o inverso do espectro, mas é uma pequena modificação na ideia. É que eu estou comparando com a definição de autovetor, né? Que tem o autovalor multiplicado pelo autovetor. Mas olha só, aqui o autovetor entrou de maneira implícita. O autovetor em si está simplesmente em definindo quais são as coordenadas desses sinais, igual aqui. Cadê o autovetor na história? Se eu chamar ele de A1 e A2, ele não está aqui as coordenadas A1 e A2. Ele define quem são o V1 e o V2, o 1 e o 2, certo? Mas ele não entra na fórmula de maneira explícita, só implícita. Certo. Do mesmo jeito, essa fórmula não tem o elevado a I2πf, tem explicitamente. Ela tá. A informação, quem é a base, tá simplesmente quais são as coordenadas. E qual é o espectro. Mas aqui são coordenadas do sinal de entrada e do sinal de saída. Na base de autovetores.
Pode repetir? G de f, W de f são coordenadas de um sinal qualquer, de entrada e saída, na base de autovetores. Você não pode confundir as coordenadas de um sinal arbitrário numa base específica com as coordenadas da própria base. Que é o que eu acho que você está fazendo. Presta atenção, Thiago. E elevado a E2π5T. Isso aqui é um autovetor específico, correto? Sim. Quais são as coordenadas dele na base cartesiana? Escolhe um valor de... Definido por T, né? Para t igual a 0, você tem uma coordenada. Para t igual a 1, você tem outra coordenada. Para t igual a 2, você tem outra coordenada. Correto? Certo. Quais são as coordenadas desse mesmo vetor na base de autovetores? Ele é 0 para todos os f's. Na hora que ele é f igual a 5, ele ganha um delta. Ele ganha uma descontinuidade. Então, se eu te perguntar quais são as coordenadas desse vetor na própria base de autovetores, é uma função delta. Certo. Aqui, o G tem alguma coordenada, G de T, na base canônica. E na base de autovetores, ele tem o G de F. Então, você tem G de T nessa base, vira G de F nessa base. Então, não confunde a representação, quem é a base, com quem são as coordenadas da própria base. G de F não é base. G de F são as coordenadas de G, que não faz parte da base. Pode até ser que seja, mas é um caso particular. Mas G é geral. É o seu vetor que você pôs na entrada. Pode ser sua música. Então, essas são as coordenadas do seu vetor de entrada na base de autovetores. E o delta ali são as coordenadas também. Deste vetor específico, que faz parte da base, na própria base. Aí ele tem que ser um delta, porque é um dos vetores da base, correto? Não, faz sentido, entendi. Igual o delta de T é o vetor base da base canônica, então ele tem que ser um delta. Vocês entenderam que isso aqui expressa uma relação diagonal? Como é que ficaria a relação diagonal para... Professor, só finalizando, o W de F, ele também é coordenada, mas do sinal. Agora, do sinal de, se G é entrada, WT seria saída. Entendi. Então, dado um operador LTI, a relação entrada e saída dele, na base de autovetores, vai ser dessa forma. Essa forma é o análogo daquele meu U1 igual a V1 sobre lambda 1, ou U2, V2, U2 igual a V2 sobre lambda 2. Só que, dessa forma, eu estaria passando o lambda para cá. Vamos deixar na mesma forma, para vocês enxergarem. Então, se for V e U, seria V1 igual a lambda 1, U1, V2 igual a lambda 2, U2. Então, essa representação na base de autovetores teria essa relação para as coordenadas, correto? Correto, gente? Aqui eu tenho a mesma coisa. Quantas relações eu tenho no espaço euclidiano? 2. Quantas eu tenho aqui? Infinitas. Para cada valor de f, eu tenho uma igualdade diferente. Aqui eu indexei com 1 e 2, aqui eu indexei com f. Então, eu tenho infinitas, todas as relações desse tipo. Uma coordenada proporcional a outra coordenada. E não tem mistura de coordenada.
Então, se o seu operador for LTI, tudo que vai trocar é o lambda. O lambda pode mudar. Ele pode ser qualquer potência de f, tá? Igual a gente viu agora mesmo, o caso você tem derivada da segunda, você tem um termo que é menos 2πf ao quadrado, correto? Mas continua sendo diagonal. Porque o w de f aqui não envolve g para um f que seja diferente. Se você puser 5 aqui, você vai pôr 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Eu fiquei aproveitando a deixa, tipo, naquela última fórmula que você fez do WF igual a 2πf vezes G de F, tipo, naquele caso você não colocou lambda. Fiquei um pouco confuso, por que eu não estava com lambda naquela relação? Eu estava achando o lambda. Deixa eu colocar ela direito. Ah, tá, entendi. Então o operador era T igual a dt mais b dt mais c, certo? Aí se você colocar e elevado a 2πft aqui dentro, elevado a 2πft aqui dentro, você vai sair com algo da forma lambda f vezes elevado a 2πft. Quem vai ser esse lambda de f? Vamos pôr explicitamente. Nesse caso vai ser menos 2πf ao quadrado vezes a mais i2πf vezes b mais c. Entendeu? O caso que eu analisei agora mesmo é o caso particular onde c é 0, a é 0 e b é 1. Desculpa. Sim, agora faz sentido. Eu tinha perdido essa parte. Me esclareceu agora? Sim, me Aí esclareceu sim. a hora que eu fui para a matriz, eu dei o exemplo do caso particular onde c é 0, a é 0 e b é 1. Mas o lambda para uma expressão geral assim é sempre dessa forma. Então, se você me dá o operador desse jeito, se você me deu ele no domínio do tempo, você me deu a matriz na base canônica que não é diagonal. Se você me deu ele no domínio da frequência, você me deu os autovalores dele. Você me deu as diagonais. Você também está me dando uma matriz, mas você está me dando uma matriz diagonal. Por isso que ela tem uma forma mais bonitinha. Por isso que ele é encapsulado por uma função. Mas lambda de f não são coordenadas de nenhum sinal. Lambda de f não carrega informação do sinal, apesar dele ser uma função. W de f carrega informação do sinal? Carrega. Do sinal de saída, né? Isso. G de f carrega informação do sinal? Também. E W de f? Lambda de f? Não, é só do sistema. Do sistema. Ai de quem confundir isso na prova. Cadê a informação do sistema? Está toda aqui. Essa é a beleza da representação em Fourier. Isso aqui a gente vai chamar de resposta em frequência. Quando vocês plotam o diagrama de Bode em circuitos, vocês estão plotando o espectro de autovalores do operador que representa o circuito. A motivação de Fourier veio exatamente disso ou nada a ver? Não, é isso. É o fato de que é uma base de autovetores. Tá? Tudo gira em torno disso. Tá, Thiago? Isso é central. Se essa base não fosse uma base de autovetores, de operadores LTI, ela não seria tão importante. A importância dela está totalmente ligada com o fato dela ser uma base de autovetores. E de agora em diante eu vou simplesmente detalhar isso, destilar isso, olhar isso de vários jeitos, entendeu? A conclusão, então, é que para resolver uma EDO, a gente usa transformadas de Fourier? Vocês já fizeram isso? Sim. Eduardo, diagrama de Bode. Os alunos gostam de chamar de bode, mas pronuncia Bode, mas escreve bode. Vocês não plotam esse diagrama
em circuitos? Vocês não plotaram esse diagrama, gente? Vocês me falaram numa das aulas passadas que já fizeram isso. Achei que vocês sabiam o que era o diagrama. Tinha na minha cabeça, vocês já tinham feito isso. Mas eu vou mostrar isso também, na hora que eu for dar o exemplo. Tiago, se você estivesse perguntando se eu estou explicando por que, se no fundo eu estou explicando por que você resolve EDO aplicando transformada de Fourier ou de Laplace, sim. Lembra que eu falei que também vai ter um encontro com o curso de EDO? Mas eu estou tentando te explicar por que essa ferramenta é tão poderosa, qual o significado algébrico dela e, principalmente, por que a consequência disso é que o sistema LTI conserva frequência. Lembra na aula passada que eu falei que se você colocar uma função seno num circuito, sai uma função seno no circuito elétrico? Lembra dessa discussão da aula passada? A gente já tem tudo para entender por que isso é verdade. Nas aulas seguintes eu vou simplesmente destilar essa ideia. Tá entendendo? Mas tá tudo conectado. No curso de EDO, vocês aprenderam a ferramenta de solução de EDO usando transformada de Laplace? Já tiveram essa parte? Pois agora eu estou te explicando o que você fez efetivamente. Você fez uma mudança de base. Você linearizou um problema. Você diagonalizou o problema quando você fez isso. Por quê? Porque as funções exponenciais são autovetores de operador linear invariante no tempo. Então, se você tiver uma EDO que não seja linear, essa metodologia já vai para o saco. Porque elevado a 2PFT não é mais autovetor. A transformada de Laplace é só uma generalização de Fourier, mas a ideia é a mesma, entendeu, Eduardo? Estão entendendo, gente? Tá conectando bem com os outros cursos? Então você está feliz, Thiago? Então, se está feliz, eu estou feliz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar isso na notação de Dirac para realçar o aspecto algébrico. Nós vamos ver o que isso quer dizer que eu estou falando de elevado a 2 de conservação de frequência. Nós vamos entender por que a função cosseno é tão importante, tão útil e tão bonita que você coloca ela na entrada, ela sai na saída. E aí nós vamos usar como exemplo de aplicação circuitos elétricos. Eu tenho um exemplo de oscilador harmônico também, para sair um pouco de circuitos elétricos. Mas eu dedico uma parte do curso aos circuitos para ficar mais conectado com o curso de engenharia elétrica mesmo, né? Entenderam, gente? Então, esse é o plano, tá? Então, na aula que vem eu vou mostrar a representação e notação de Dirac, vou mostrar todo esse processo de vai para o domínio de autovetores e volta para o domínio de autovetores, tanto usando integral direto como usando a notação de Dirac, ou seja, tanto numa base específica como em uma base qualquer. E aí eu vou mostrar a teoria de sistemas lineares e variantes no tempo no sentido mais tradicional que vocês encontram, por exemplo, no livro do Oppenheim. E aí a gente vai passar para a aplicação. Exemplo, né, que é circuitos, é uma aula só, e aí vai ficar faltando só transformadas de Laplace. Então, até o dia 10, como a gente tem 2 aulas por semana, com certeza a gente termina.
Beleza? Então amanhã eu vou... Amanhã... Não, peraí, hoje é terça, né? Hoje é terça. Quinta-feira eu vou voltar nisso. Eu vou mostrar todo o processo que a gente fez em álgebra euclidiana aqui, na álgebra do espaço de Hilbert. Aí é óbvio que vai simplesmente envolver transformada direta e transformada inversa. Nós vamos conectar cada um desses passos com o equivalente no espaço euclidiano para as coisas ficarem bem claras, o que nós estamos fazendo. Devo terminar isso na aula que vem. Aí eu vou mostrar a relação do espectro lambda de f no tempo e na frequência. Então, no começo da semana que vem, a gente já deve terminar a parte de sistemas. Aí vai faltar só aplicação e transformada de Laplace. Certinho? Alguém tem alguma pergunta? Fico feliz de ter gostado, Thiago. E aí lembra que no final você tem que conseguir responder aquela pergunta. Por que que sistema LTI conserva a frequência? Essa pergunta tem que ser o red herring. A isca, gente. Fugiu o termo em português. Tem que ser a referência, tá? Essa pergunta é a referência. Para você fazer a prova, você tem que se perguntar: eu sei responder essa pergunta? Ok? A gente já sabe responder essa pergunta? Já, só que você sabe do jeito platônico. Você está grávido da resposta. Eu preciso parir ela nas aulas seguintes. Vou deixar ela explícita, tá? Nas aulas seguintes eu vou virar a parteira. Mas você já sabe, já. É exatamente porque elevado a 2πft é um autovetor. Então, se você põe na entrada do sinal, só pode sair o próprio. E elevado a 2πft é uma composição que dá o cosseno e seno, entendeu? Eu só vou colocar isso de maneira explícita. Eduardo, eu estou usando filosofia grega, você está falando que isso é horrível? Isso aí é o jeito que Sócrates e Platão achavam que se aprendia alguma coisa. Parindo conhecimento.